Olá, estudantes do terceiro ano. Então, nas semanas passadas, a gente estava calculando o campo magnético criado por uma corrente elétrica, em um condutor retilíneo, que é a imagem que eu estou compartilhando com vocês agora na tela. E nesse vídeo de hoje, a gente vai aprender como calcular esse mesmo campo magnético, só porque agora criado por uma corrente em uma espira circular. Então, para você que não sabe o que é uma espira circular, só você jogar lá na internet. Quem nunca desmontou, quem nunca brincou de desmontar um motorzinho ali elétrico, daqueles pequenos mesmo, ou um motor maior, você jogar lá partes de um motor elétrico, você vai ver ali um monte de esquemas, como eu estou compartilhando com vocês na tela, e um desses esquemas vai mostrar uma bobina, um nome chamado de bobina. E essa bobina é uma parte do motor onde nós temos ali um fio de cobre que é enrolado várias vezes e num formato circular, Então, quando nós vamos calcular ali a intensidade do campo magnético criado em uma espira circular, o que seria essa espira circular? É justamente esse círculo de cobre, vamos dizer assim, essa volta de fio de cobre ali de uma das partes que compõem o motor, por exemplo. Claro que ali são muitas voltas, Mas a gente vai aprender a calcular então agora como determinar a intensidade do campo magnético gerado por essa espira, por essa bobina, que é um conjunto ali de espiras, tá certo? Então isso está no livro de vocês, nessa página que eu estou compartilhando, que é a página de número 148. Então nós vamos calcular agora o campo magnético criado por uma corrente em uma espira circular. A fórmula é muito semelhante à do campo gerado por uma corrente em um fio condutor retilíneo. A única diferença é o π, ali embaixo da fórmula, que não aparece. A fórmula é apenas aquela constante de permeabilidade magnética vezes a corrente, dividido por 2 vezes a distância. Esse R aqui, é a distância que nós estamos considerando da bobina em relação ao centro dela, Considerando que ela será uma espira circular. Então, nós teremos uma medida ali da espira até o centro, chamada raia, que é justamente a distância que nós utilizaremos na fórmula. Então, a diferença é que não tem ali o número π, certo? E se eu tiver muitas espiras, tiver um conjunto de espiras, basta eu calcular o campo magnético criado por uma delas e multiplicar pelo número de espiras que aquela bobina é composta. Então, por isso, essa segunda forma aqui de baixo, em que aparece um Nzinho aqui, clandestino, mas esse N é justamente o número de espiras, o número de voltas que nós temos ali na bobina. Aqui no livro de vocês tem uma imagem que ilustra essa espira, que é justamente essa linha dourada aqui, e também como determinar também a direção desse campo magnético usando, mais uma vez, aquela regra da mão direita. Nós vamos envolver a nossa mão na espira, de forma que o nosso polegar aponte, mais uma vez, para o sentido da corrente, e os demais dedos da nossa mão direita apontarão ali o sentido do campo, do vetor campo magnético ali naquela espira circular. Então, nós temos essa visão, da espira na posição horizontal. Nós temos essa posição também desenhando daqui as linhas de força do vetor do campo magnético, O sentido dessas linhas de força, que nós determinaremos esse sentido, mais uma vez, pela regra da mão direita. E eu vou fazer com vocês o exercício resolvido da página 149 do seu livro didático. E o exercício resolvido de número 4 é uma espira simples, uma única espira circular, para nós determinarmos a intensidade, a direção e o sentido do vetor de indução magnética. Então, a atividade diz assim, uma espira circular de raio 20 centímetros é percorrida por uma corrente de 12 amperes no sentido horário. Determine a intensidade, a direção e o sentido do vetor de indução magnética no centro da espira, lá naquele ponto O representado aqui na figura.
dado a constante de permeabilidade magnética, né, no vácuo, que é de 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla metro por ampere. Então, como determinar essa intensidade, direção e o sentido? Então, são três coisas que nós precisamos determinar aqui nesse exercício resolvido. A primeira delas é a intensidade, que nós calculamos através daquela fórmula, né, onde B é justamente a intensidade do campo magnético. Aqui é a constante, a corrente e a distância, né? Distância que nós estamos considerando, essa daqui é o raio daquela espira circular da figura que foi nos dado, de 20 centímetros. Então, com todos os dados aqui, seria apenas substituir na fórmula. A gente não pode esquecer de verificar se as unidades estão todas na mesma unidade de medida, né? Então, por exemplo, o raio está em centímetros, mas a constante é dada em Tesla metro por ampere. Então, nós precisamos transformar o raio de centímetros para metros. Para isso, é só dividir por 100, e nós vamos ter aqui que é 0,2 metros. A corrente está em amperes, a constante também, então agora é só eu substituir na fórmula mesmo. Para calcular a intensidade, né, a força desse campo magnético, nós vamos calcular substituindo a constante, né, 4π vezes 10 elevado a menos 7, vezes a corrente, que é de 12 amperes, dividido por 0,2 vezes 0,2, né? 2 vezes a distância, então 2 vezes 0,2. Depois de substituir, é só ir resolvendo, né? O que tem para ser resolvido aqui. Então, como na fórmula da espira não aparece o número π aqui no denominador, nós não vamos poder cortar o π com o π mais, né? Então, agora, a solução seria substituir ali o π pelo seu valor aproximado. Então, qual é o valor aproximado do π? Ele vale mais ou menos, né, aproximadamente 3,14. Então, eu posso substituir isso antes de fazer alguma simplificação ali, ou depois, né? Eu prefiro fazer depois, olha só. Eu posso simplificar aqui e, por exemplo, dividir 4 por 2, fica 2, né? Então, vou ter 2 aqui em cima, 2. Esse 0,2 eu também posso escrever em forma de potência, e ele vai ficar assim, ó. 2π vezes 10 elevado a menos 7 vezes 12. Escrevendo o 0,2 em forma de notação científica, fica 2 vezes 10 elevado a menos 1. E aí a intensidade vai ficar assim, ó. Agora eu posso cortar aqui esse 2 com esse 2 também. O π vezes 12, substituindo ele por 3,14. 3,14 vezes 12 vai dar 37,68 vezes divisão de potência de mesma base, conserva a base e diminui os expoentes. Então, ali vai ficar menos 6. Essa unidade aqui é em Tesla. Como não está ainda em notação científica, posso escrever aqui embaixo mais uma vez. Voltar a vírgula uma casa, né? Vai ficar 3,768. Quando a vírgula volta uma casa, eu aumento 1 ao expoente. Então, vai ficar menos 5 Tesla. Essa é a intensidade do campo magnético nessa espira circular. E no exercício pediu não só a intensidade, mas como também a direção e o sentido. Então, você pode ver que a intensidade ele colocou 3,8, mas ele deu uma aproximada, né? O nosso lá está um valor um pouco mais exato do que o desse daqui. Nossa aproximação lá foi apenas do número π. Bom, a intensidade é aquela calculada no quadro branco. A direção sempre será perpendicular ao plano da espira, ou seja, formando um ângulo de 90 graus
com o plano da expira. E o sentido, que são três coisas que é para determinar. Então, a intensidade, a direção, que é sempre perpendicular, a intensidade sempre usando a fórmula, e o sentido nós vamos determinar pela regra da mão direita. Então, como funcionaria aí a regra da mão direita em uma expira? Você se imaginaria, mais uma vez, envolvendo aqui essa expira com a mão, né? Com a mão direita, e o seu polegar direito precisa apontar ali para o sentido da corrente. Ou seja, né, você tem que decidir se você pegaria assim essa expira ou assim. Como o seu polegar tem que indicar o sentido da corrente, ó, nesse momento aqui a corrente está para baixo, né? Então, se eu colocar a mão aqui do lado de cá, a minha mão ficaria assim, e os outros dedos da minha mão vão indicar o sentido da corrente. O sentido da linha de força, né, do campo magnético. E aí, lá dentro da expira, os meus dedos estão entrando no quadro. Então, aqui no ponto O, que é onde eu estou calculando a intensidade, a direção e o sentido, aqui no ponto O, as linhas de força estão entrando no quadro, porque estão no mesmo sentido do meu dedo ali, do restante dos meus dedos. Então, eu represento isso, né, com aquele diagramazinho lá, com aquela figurinha, que é essa, indicando o sentido. O que significa isso? Que o vetor está entrando aqui nesse ponto O, tá certo? Então, assim como o livro também representou lá, né, utilizando ali a convenção do livro, esse é o sentido. Então, intensidade através da fórmula, direção sempre será perpendicular ao plano da expira, e o sentido eu determino pela regra da mão direita. Então, eu preciso me imaginar segurando a expira para poder determinar esse sentido aí. E o exercício resolvido de número 5, nós temos ali duas espiras concêntricas e coplanares. Concêntricas significa que elas possuem o mesmo centro, né? E coplanares porque elas estão assim no mesmo plano. Ou seja, se colocar ela em cima de uma mesa, numa folha do seu caderno, as duas vão ficar ali naquela superfície. De raios 3 π e 5 π são percorridas por correntes de 3 amperes e 4 amperes, como na figura. Calcule a intensidade do vetor de indução magnética no centro das espiras. Qual é a situação agora? Que agora, como nós temos duas espiras, que são diferentes, porque têm raios diferentes e são atravessadas por correntes diferentes, lá no centro daquela espira, nós teremos dois campos magnéticos. E aí nós precisamos calcular, então, a intensidade de cada um deles para depois determinar a soma ou a subtração do vetor resultante. Então, para cada espira, nós faremos um cálculo. Aqui eu já separei no quadro branco, o livro também tem resolução, só vou comentar a resolução e fazer aqui para que vocês possam acompanhar. Então, eu separei da seguinte maneira, né? Nós vamos calcular da espira interna, que é aquela que está do lado de dentro, é percorrida por uma corrente de 3 amperes e o raio dela é de 3 π. Como que eu calculo a intensidade? Através daquela fórmula que multiplica a constante pela corrente e divide pelo dobro do raio, né? Então, a constante é de 4π vezes 10 elevado a menos 7. A corrente é de 3 amperes e o raio é de 3 π. Perceba que o raio já está em metros, então eu não preciso transformar, né? E aqui é 2 vezes o raio. Então, o que nós podemos fazer é cortar o π com esse π. Posso ainda cortar esse 3 com esse 3. E ainda simplificar. 4 dividido por 2 fica 2, né? Então, 2 vezes 10 elevado a menos 7 Tesla. Essa é a intensidade. Então, eu vou escrever aqui, ó, no canto, a intensidade da espira interna, né? É de 2
vezes 10 elevado a menos 7 Tesla. E o sentido dela eu determino pela regra direita, né? Pela regra da mão direita. Então, eu seguro a respira aqui, ó. Seguindo o sentido da corrente, a corrente então passa por aqui, né? Dá a volta e sai por aqui a corrente. Então, para eu determinar o sentido do campo aqui no centro da esfera, eu seguro a esfera com a mão direita, né? O meu polegar indicando o sentido da corrente, e percebo que aqui no centro os meus dedos estão apontando para mim. Então, os dedos estão saindo do quadro e vindo na minha direção, ou seja, o sentido é saindo do quadro, que nós utilizamos esse símbolo aqui para representar que está saindo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a intensidade do campo magnético provocado pela outra esfera, que eu vou chamar de esfera externa. Então, a esfera externa está representada aqui para nós no quadro. O que mudou é a corrente, mas o sentido da corrente ainda é aquele mesmo, né? Passando aqui por baixo. Só confirmar. Vamos voltar na figura e confirmar o sentido dessa corrente aí. Ó, no caso da esfera externa, o sentido é outro, né? Ela é o mesmo sentido, mas é do lado de cima que ela anda. Então, a externa está no sentido horário, enquanto a interna está no sentido anti-horário. Então, a representação ali é a seguinte, né? Essa corrente aqui, ó, da esfera interna, é esse. E o sentido da corrente manda muito, porque é ele que vai determinar ali o sentido das linhas de força do campo magnético. Mas o raio está em metros, eu tenho a intensidade da corrente, então substituo naquela fórmula mais uma vez, 4π vezes 10 elevado a menos 7, que é a constante, vezes a corrente, dividido por 2 vezes o raio, que é 5π. O que eu posso fazer aqui? Eu posso simplificar mais uma vez, cortar o π com o π. Posso dividir o 4 por 2, que vai dar 2, né? Então, aqui em cima, nós vamos ter 2 vezes 4, 8. Então, 8 vezes 10 elevado a menos 7. E aqui embaixo só sobrou 5. Então, eu posso fazer a divisão de 8 por 5, que vai ser 1,6 vezes 10 elevado a menos 7 Tesla. Com isso, eu calculei a intensidade do campo magnético gerado pela esfera externa. Então, eu vou anotar aqui também, ó, o da esfera externa é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 7 Tesla. Vou determinar agora o sentido, porque a direção é sempre perpendicular, mas o sentido, percebo que agora, como a corrente está assim, né, eu tenho que posicionar o meu polegar da mão direita no mesmo sentido da corrente, e segurando a esfera, do lado de dentro, aqui no centro, que é onde nós estamos calculando a intensidade, o meu dedo vai entrar, né? Se eu virar aqui assim, ó, minha mão, ele vai entrar. Mesmo se eu pegar aqui embaixo, se eu continuar esse sentido da corrente, né? Aqui embaixo o sentido é esse. Então, se eu segurar a esfera aqui embaixo, ó, com o polegar no sentido da corrente, os meus outros dedos também vão entrar no quadro branco, né? Então, o sentido aqui do campo magnético gerado pela esfera externa é entrando no quadro branco. Então, a simbologia é essa. De que interessa isso? Saber se está entrando ou se está saindo? Interessa porque quando nós temos mais de um campo magnético gerado pela corrente elétrica, um campo interfere diretamente no outro. De forma que, se eu tenho um puxando para fora, né, um saindo do quadro, e o outro puxando para dentro, entrando no quadro, eles têm forças, eles têm sentidos contrários. Então, um atrapalha o outro, um enfraquece o outro, de forma que, para eu calcular o campo magnético resultante, né, que eu vou chamar de BR,
eu vou ter que fazer o maior menos o menor. Então, vou fazer 2 vezes 10 elevado a menos 7 menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 7. Fazendo isso, eu vou encontrar 0,4 vezes 10 elevado a menos 7. Para deixar aí na forma de notação científica, eu movo a vírgula, né, para a direita ali, fica 4 vezes 10 elevado a menos 8 Tesla. Essa é a intensidade do vetor resultante. Eu tive que diminuir porque os sentidos são contrários. E qual é o sentido desse vetor resultante? O sentido dele vai ser o mesmo daquele maior. Então, o maior não era o causado pela espira interna, e o sentido dele não era saindo do quadro. Então, esse será o sentido também do vetor de indução resultante ali. Ele vai estar saindo do quadro com a intensidade menor. Com isso, eu espero que vocês tenham condições de responder o restante das atividades, que eu vou mostrar agora para vocês. Então, vocês vão resolver as atividades do seu livro didático, com base nessa explicação, as atividades de número 10, 11, 12 e 13, certo? Com exceção da 14, apenas 10, 11, 12 e 13 para essa semana.